Olá, você que apoia a restauração da monarquia, isso é o canal Brasil Monarquista. Meu nome é Thiago e falo daqui de Porto Alegre. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu já tinha falado no canal, só que eu só tinha apenas dado uma pincelada. Hoje vamos focar nesse assunto, sobre a proclamação da República. O que realmente foi a proclamação da República? Será que foi algo democrático, como muitas pessoas entendem? Será que foi algo legítimo? Então nós vamos estar falando sobre isso. Em primeiro lugar, como todos nós já devemos saber, a proclamação da República foi um golpe de Estado, criminoso e covarde, que pôs fim ao Império do Brasil. Ou seja, não houve democracia, não houve voto popular, não houve apoio popular. Então, não foi algo legítimo para o país. Foi um crime. Esse golpe de Estado que aconteceu no Brasil foi um crime. Essa proclamação da República não é algo legítimo. Então, não há o que comemorar nesse dia. Outra situação. Nesse dia, quando aconteceu a proclamação da República, aconteceu que o avô do FHC, o ex-presidente FHC, o seu avô, ele propôs o fim, aliás, ele propôs o fuzilamento da família imperial, que se caso eles resistissem ao golpe, que eles seriam fuzilados. Olha só o absurdo que ele acabou fazendo, olha só o absurdo que ele acabou propondo. Ou seja, aonde que está a democracia nisso? Tanto é que a propaganda da monarquia, né, fazer propaganda em favor da monarquia foi totalmente proibido. Tanto é que os monarquistas foram proibidos de fazer a sua campanha durante os anos, em apoio à monarquia. Monarquistas não podiam fazer propaganda em favor da monarquia. Isso até no ano de 1988, quando surgiu outra Constituição. Tanto é que partidos como o PT, PSOL e PCdoB foram totalmente contra a legalização dos monarquistas fazerem sua campanha. Então, ou seja, isso praticamente foi uma ditadura. Não foi algo legítimo para o nosso país. Então, além de não ter votação, além de não ter apoio popular, a família imperial, eles foram expulsos do país à força, sem consentimento do povo, além de madrugada. Por que que militantes, por que essas pessoas, ou seja, militares que queriam a república no país, eles expulsaram a família imperial ainda de madrugada, porque se fosse de manhã talvez ia ter uma revolta. Ia ter uma revolta das pessoas porque a família imperial naquela época era muito amada e querida pelo povo. Então, com certeza, o povo não ia querer aceitar, eles não iam querer ver o imperador indo embora. Por isso que aquilo foi de manhã, na calada da noite, quando todos estavam dormindo. Então, foi algo covarde, algo que não foi democrático, e assim nós vivemos às sombras do que foi aquele dia. Nós vivemos aos reflexos do que foi aquele dia, um golpe de Estado. E a partir daí vieram séries de golpes, revoluções, ditaduras, e tudo isso nós passamos até hoje, devido a esse golpe de Estado criminoso e covarde que traiu a coroa brasileira. Então, não houve apoio popular. Por que foi um golpe de Estado? A resposta é bem simples. Porque não houve apoio popular, porque as pessoas queriam a monarquia, as pessoas defendiam e apoiavam e amavam a família imperial brasileira. A nossa família era muito querida e amada pelo povo, então, por isso que essa minoria que proclamou a república no país através de golpe de Estado, através de derramamento de sangue de pessoas inocentes que eram fiéis à coroa, então isso não foi legítimo para o país. Agora, outra situação, eu vejo pessoas dizerem o seguinte: ah, mas isso já faz mais de um século, então isso já está no passado, agora é bola para frente. O que eu digo? O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: o que é errado, não importa quanto tempo passa. A República no Brasil ela foi um erro, a proclamação da República, esse golpe de Estado que nós sofremos, foi um erro, então continua sendo errado. Tanto é que muitas pessoas acabam dizendo o seguinte: ah, pouco importa como foi proclamada a República, o que importa é a aceitação do povo. Vamos ver o seguinte sobre isso. O que acontece? Sangue inocente foi derramado, tanto é que o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, ele chegou a falar: isto, a república, foi o mal, a nação ficou atônita, o povo assistia a isso de uma forma totalmente distorcida. E o sangue que não foi derramado vai haver de ser derramado. Ou seja, houve sangue derramado, sangue de pessoas inocentes naquela época. Então, se isso pouco importa,
Então, no mínimo, o senso moral dessas pessoas são estranho. Ou seja, houve sangue derramado, houve ditadura, golpe, revolução, tudo isso a partir da proclamação da República, tudo isso aconteceu. Então, por que as pessoas aceitam a República? Porque elas não têm o entendimento do que é monarquia, porque elas não sabem o conceito verdadeiro da monarquia e porque elas foram totalmente manipuladas e também doutrinadas. Tanto é que eu vejo pessoas reclamando da situação do país, que o Congresso é corrupto, que os políticos são corruptos, que não aguentam mais sofrer nas mãos de bandidos, mas aí, então, enquanto as pessoas não entenderem que república no Brasil não dá certo, nós vamos continuar nesse problema do nosso país, que o problema do nosso país é a república. Então, não basta só trocar de político, mas tem que trocar a forma de governo e a constituição do país. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.